Você não está aqui por acaso. Há momentos em que a dor é tão profunda, tão silenciosa, que ninguém ao nosso redor consegue enxergar. Mas Deus vê. E se você encontrou este vídeo, é porque existe algo dentro de você, uma batalha invisível, uma exaustão que palavras não conseguem descrever, um clamor da sua alma por alívio. Talvez você esteja lutando contra uma doença que parece não ceder. Talvez a depressão tenha se tornado uma sombra constante nos seus dias. Ou quem sabe, as dores crônicas estão te consumindo pouco a pouco, tornando cada amanhecer uma prova de resistência. Eu preciso que você entenda algo agora. Essa luta não é só física. Existe um campo espiritual ao seu redor, e forças contrárias estão tentando te enfraquecer. Elas se alimentam do seu cansaço, da sua desesperança, da sensação de estar sozinho nesse sofrimento. Mas hoje isso começa a mudar. Neste vídeo eu vou te revelar um salmo. Mas não é um salmo qualquer. É uma arma, uma chave espiritual de força. Um código divino que não apenas conforta, mas ativa dentro de você uma força que talvez você nem sabia que tinha. Essa palavra tem poder para transformar o seu espírito, levantar sua mente e trazer clareza para a sua alma. É como se Deus estivesse colocando uma espada nas suas mãos agora, para que você pare de apanhar e comece a lutar. Mas ouça com atenção. Não é no começo e nem no meio deste vídeo que está o segredo mais forte. É no final. Porque existe uma última lição, um versículo específico, que é onde a força verdadeira se revela. E quem pula, perde. Só quem chega até o fim é capaz de acessar essa chave por completo. Você sente que precisa de algo mais do que conselhos humanos. Você precisa de intervenção. Você precisa de força que vem do alto, e é isso que você vai receber hoje. Mas para isso, você precisa se posicionar. Precisa declarar agora, com fé, que você está pronto para lutar. Que você não vai mais aceitar viver como vítima da sua dor. Por isso, escreva aqui nos comentários, sem medo e sem vergonha. Eu recebo força para a minha luta. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração, é um ato espiritual. É o primeiro passo de um novo posicionamento. E eu quero que você volte a respirar fundo agora, porque a palavra que você está prestes a ouvir vai começar a transformar o ambiente ao seu redor. Você está prestes a descobrir o salmo que vai mudar o seu jeito de enfrentar a dor. E quando você terminar este vídeo, você não será mais o mesmo. Prepare-se. A batalha continua, mas hoje você recebe sua armadura. O que você sente não é comum. Essa exaustão na alma, esse cansaço constante que vai além do corpo, essa dor silenciosa que ninguém vê, não é apenas uma consequência física ou emocional. É espiritual. E eu preciso te dizer com clareza, existe uma batalha acontecendo ao seu redor. E essa dor que você está enfrentando agora é uma das armas que o inimigo usa para tentar te fazer desistir. Mas essa não é uma guerra invisível para Deus. Ele já havia revelado tudo isso na sua palavra. O que você está enfrentando, o que está sentindo, já está descrito na Bíblia com detalhes. Não para te condenar, mas para te mostrar que existe uma saída. A palavra diz, em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Você entende o que isso quer dizer? Que essa dor que parece vir do nada, essa opressão que se arrasta com o tempo, essa tristeza profunda ou essa enfermidade sem explicação, são sintomas de uma guerra invisível, mas absolutamente real. E você está no centro dela. A Bíblia nunca prometeu ausência de luta, mas ela promete que toda luta tem um propósito e que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O seu sofrimento não é um erro, não é uma falha da sua fé, e muito menos um castigo.
É uma consequência direta do seu valor espiritual. O inimigo não ataca alvos vazios. Ele ataca aqueles que têm algo precioso dentro de si. E se você tem sido alvo constante de dor, saiba, é porque você carrega algo que ameaça o inferno. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza antes, mas hoje você está ouvindo a verdade. Sua dor é uma confirmação. Você não está sendo destruído, você está sendo revelado. Através dessa luta, Deus está preparando em você um guerreiro. Ele está forjando resistência, fé e autoridade espiritual. E mais ainda, Ele já deixou na palavra as ferramentas para que você não apenas suporte, mas vença. E é por isso que neste vídeo você vai descobrir um salmo específico. Não como consolo apenas, mas como arma. Sim, a Bíblia também é espada. E existem versículos que foram escritos não apenas para serem lidos, mas para serem empunhados como escudo e espada nas batalhas mais difíceis. Esse salmo que você vai conhecer carrega códigos espirituais antigos. Ele foi usado por guerreiros de fé, por profetas perseguidos, por homens e mulheres que, como você, estavam no limite das forças, mas foram restaurados, renovados e capacitados pelo poder de Deus. Então, a partir de agora, comece a enxergar a sua dor com outros olhos. Não como uma sentença, mas como uma convocação. Você não é vítima do acaso. Você é um combatente em um campo de batalha sagrado. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso agora, é uma prova de que Deus está te posicionando para a vitória. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o salmo que pode mudar a atmosfera da sua casa, da sua mente e até do seu corpo. Cada palavra foi colocada ali com intenção divina. Mas não apenas isso. Eu vou te revelar como aplicar esse salmo na prática, como transformar a leitura em espada e a oração em força. Você está prestes a receber a ferramenta que faltava na sua luta. E o primeiro segredo que vamos explorar agora vai abrir seus olhos para algo que seu espírito já vem sentindo. Prepare-se, porque a guerra não acabou, mas a sua força está prestes a nascer. A primeira chave espiritual que vamos revelar hoje é o poder de lembrar quem Deus é e o que Ele já fez por você. Pode parecer simples, mas essa é uma das armas espirituais mais negligenciadas por quem está em sofrimento. Quando a dor se instala, seja no corpo, na mente ou na alma, ela rouba da nossa memória os momentos de alívio, de cura, de intervenção divina. A dor grita tão alto que nos faz esquecer os sussurros de livramento que Deus já deixou pelo caminho. E é justamente por isso que o Salmo 103 se torna uma espada afiada nas mãos de quem está na batalha. Davi começa esse salmo com uma ordem clara, quase como se estivesse sacudindo a própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Essa frase é mais do que poesia. É estratégia de guerra. Davi sabia o que era sentir dor. Sabia o que era ser traído, o que era viver no deserto, o que era ser perseguido. Mas ele também sabia que o esquecimento espiritual é o terreno onde o inimigo planta o desânimo. Quando você se esquece do que Deus já fez, a dor atual parece definitiva. Quando você se esquece do que Ele já curou, sua enfermidade de hoje parece invencível. Quando você perde a memória espiritual, você perde força. Por isso, o primeiro pilar da sua cura começa aqui, trazendo à memória quem Deus é e o que Ele já fez por você. Você se lembra de alguma vez em que sentiu paz em meio ao caos? De uma resposta que chegou no último minuto? De uma força que você não tinha, mas que te sustentou quando todos esperavam que você caísse? Aquilo não foi coincidência. Foi Deus te dizendo, eu estou aqui e vou estar novamente. No mesmo salmo, Davi continua,
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Repare, ele não diz que Deus pode curar. Ele afirma que Deus é aquele que sara. Cura não é uma possibilidade remota. Cura é parte do caráter de Deus. É quem Ele é. E quando você ativa essa verdade no seu espírito, mesmo que o corpo ainda esteja sentindo dor, você muda de posição. Você sai da postura de vítima e entra na posição de guerreiro. É aqui que acontece a virada de chave. A sua dor não é o fim da história. Ela é o contexto onde Deus vai manifestar mais uma vez quem Ele é. E cada vez que você traz isso à memória, você enfraquece as mentiras que o sofrimento te conta. Não, você não está esquecido. Não, você não está sozinho. E não, isso não vai durar para sempre. Por isso, a partir de hoje, declare esse salmo. Use-o como espada. Leia em voz alta. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, mesmo quando não sentir vontade. Porque quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, o inferno perde força e sua fé ganha músculo. E agora, eu quero te perguntar com toda a sinceridade. Você já se pegou esquecendo quem Deus é por causa da intensidade da sua dor? Já sentiu como se Ele tivesse sumido, mesmo sabendo no fundo que Ele nunca te deixou? Se isso tem acontecido com você, escreva nos comentários. Compartilhe sua experiência, porque outras pessoas que estão passando pela mesma escuridão precisam saber que elas não estão sozinhas. Sua história pode ser o lembrete que alguém precisa hoje. O segundo pilar da revelação que precisamos entender hoje é o poder de reconhecer Deus como aquele que te resgata do abismo. Não apenas uma vez, mas todas as vezes que for necessário. Muitos acreditam que por já terem caído uma vez, por já terem chegado ao fundo do poço, por já terem desabado emocionalmente ou fisicamente, Deus os resgatou e ponto final. Mas o Salmo 103 revela algo ainda mais profundo. O Senhor não te resgata uma vez e te abandona depois. Ele te resgata todas as vezes que o abismo se abre novamente. Ele continua fiel, mesmo quando você sente que não tem mais forças para continuar acreditando. Davi escreve: é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103:4. Essa expressão, redime a tua vida da perdição, carrega um peso espiritual gigantesco. A palavra redimir significa pagar um preço para resgatar algo que estava perdido. Isso não é apenas uma ajuda qualquer, é um ato intencional de amor, feito por alguém que vê valor em você mesmo quando você se sente completamente quebrado. E se você já se sentiu assim, como se estivesse dentro de um buraco emocional, um ciclo de dores que nunca termina, uma espiral de desesperança, saiba que esse sentimento tem nome na Bíblia. E mais do que isso, tem resposta. A palavra está dizendo que existe um Deus que se especializa em descer no fundo do abismo para te levantar. Olhe para a vida de Jonas. Ele literalmente desceu ao fundo do mar, engolido por um grande peixe, e mesmo ali, do ventre da escuridão, clamou. E Deus ouviu e resgatou. Ou pense em Jeremias, jogado em uma cova de lama, esquecido, desesperado, e Deus moveu corações para tirá-lo de lá. Ou Davi, fugindo por anos, de caverna em caverna, vivendo como um homem condenado antes de ser coroado como rei. Em todos esses casos, o resgate veio, e não veio porque eles eram fortes, mas porque Deus é fiel. Agora, repara bem, o mesmo salmo que fala de cura física, fala também de restauração interior, porque não adianta tratar o corpo se o espírito está em pedaços. O resgate que Deus opera não é apenas da enfermidade, mas da condição emocional de derrota e abandono que ela provoca. Ele te tira da perdição, ele te tira da escuridão e ele te coroa, isso é importante, te coroa com benignidade e misericórdia. Ou seja,
Ele não apenas te tira do abismo, ele devolve a dignidade. Ele te levanta com honra. E essa é a virada de chave que talvez você precise hoje. O que você sente agora não é o fim. Esse esgotamento, essa sensação de que você caiu tão fundo que não há volta, é, na verdade, o exato cenário que Deus escolhe para provar quem Ele é. O abismo que você enxerga hoje será amanhã o testemunho da tua vitória. Deus não vai apenas te livrar disso. Ele vai te honrar através disso. E eu te pergunto agora, você já teve momentos em que sentiu que estava no fundo e mesmo assim algo sobrenatural te levantou? Já viveu algum resgate divino que você não consegue explicar com lógica? Me conta aqui nos comentários. Sua história pode levantar quem está no fundo agora, esperando um sinal. E se você ainda está nesse lugar escuro, escreva mesmo assim. Porque até escrever pode ser um ato de fé. Deus ainda resgata, e hoje Ele está te alcançando outra vez. O terceiro pilar da revelação que precisamos entender hoje é: Deus renova suas forças todos os dias, mesmo quando você sente que não tem mais nenhuma. Existem dias em que você simplesmente acorda já cansado. O corpo ainda está deitado, mas a mente já carrega um peso que parece não ter fim. É como se a alma estivesse presa em um ciclo de esgotamento, onde cada pequena tarefa exige esforço dobrado. E você tenta ser forte. Você ora, acredita, resiste, mas no fundo sente que está se arrastando. E talvez ninguém perceba, mas você sabe. Está por um fio. Essa exaustão profunda, esse sentimento de que a sua energia espiritual está se apagando aos poucos, não é apenas resultado físico ou emocional. É uma sinalização espiritual de que você está em território sagrado, o limite entre a força humana e o agir sobrenatural de Deus. No Salmo 103, Davi escreve algo extraordinário. Ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103:5. Essa não é uma promessa apenas sobre longevidade física, é uma palavra de renovação interior. A águia é o símbolo da força que se renova mesmo após o desgaste. Quando a águia envelhece, ela se isola nas alturas, arranca suas penas desgastadas e quebra seu próprio bico para que possa nascer de novo. E depois desse processo doloroso, ela voa mais alto do que nunca. Essa é a imagem que Deus escolheu para falar sobre você. O cansaço que você está sentindo hoje não é fracasso. É parte do processo. Assim como a águia, você está passando por uma fase onde parece que tudo está sendo arrancado. Mas não é destruição, é renovação. E se isso parece com o que você está vivendo, lembre-se de Elias. Depois de enfrentar uma batalha espiritual intensa, ele correu, se escondeu em uma caverna e orou para morrer. Estava esgotado, sem forças. Mas o que Deus fez? Não o repreendeu. Deus mandou um anjo, e esse anjo não trouxe profecias, nem visões. Trouxe pão e água, cuido, renovação. E depois disso, Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. Isso é o que Deus faz com os seus guerreiros. Ele os renova quando ninguém mais vê. Então, se você está se sentindo sem forças, se tem acordado com o coração pesado, com o corpo exausto e a mente confusa, entenda, você está sendo renovado. Às vezes, a força de Deus não chega em forma de milagre instantâneo. Às vezes, ela vem em doses diárias de sustento invisível. Mas vem. Sempre vem. E isso é mais uma prova de quem você é. Porque os que estão à beira de desistir, muitas vezes, são os que estão prestes a viver o próximo nível. O inimigo sabe disso e tenta te parar agora. Mas Deus sabe também. E é por isso que Ele te trouxe até aqui, para te lembrar que a renovação já começou. Agora, me diz, você tem se sentido assim? Tem acordado já sem forças, mesmo querendo continuar? Já teve dias em que parecia não dar conta de mais nada, mas mesmo assim você seguiu em frente?
Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Sua honestidade pode levantar outro guerreiro hoje. Pode ser que, ao ler sua história, alguém descubra que também pode continuar. Porque o que você sente não é o fim. É só o início de uma nova força que Deus está derramando sobre você agora. Isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é um dos mais profundos e ao mesmo tempo mais silenciosos. O toque da misericórdia de Deus em meio ao merecimento do juízo. Você já se pegou pensando que, de certa forma, merece a dor que está vivendo? Que talvez esteja colhendo algo do passado? Que talvez Deus esteja te punindo ou deixando você pagar por erros que cometeu? Essa é uma voz que fala baixinho, mas que afasta muitos do caminho da cura. Porque quando você acredita que não merece ser curado, você bloqueia a sua fé antes mesmo de orar. Mas o Salmo 103 desmonta completamente essa mentira. Veja o que Davi declara: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Salmo 103, 10, 11. Você percebe a profundidade disso? Deus vê tudo. Ele conhece o seu passado, suas quedas, seus erros e fraquezas. Mas mesmo assim, Ele escolhe não te tratar segundo o que você fez, mas segundo quem Ele é, um Pai cheio de compaixão. Isso muda tudo, porque talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade e, no fundo, a sua mente esteja dizendo: você merece isso. Talvez você tenha ouvido vozes, externas ou internas, te fazendo acreditar que essa dor é uma forma de castigo, que você precisa sofrer para se redimir. Mas Davi, um homem que caiu profundamente, que falhou gravemente, é quem afirma com autoridade: Deus não trata os seus filhos com base na culpa, mas com base na misericórdia. A reviravolta espiritual começa quando você entende que a misericórdia de Deus é maior do que o seu passado. Maior que suas falhas, maior que seus pecados. Deus não está te curando porque você merece. Ele está te curando porque Ele é bom. E se isso está falando com você agora, respira fundo. Porque essa verdade se conecta diretamente com o segredo final que eu guardei para o encerramento deste vídeo. É uma revelação que tem o poder de destravar completamente sua jornada de cura. E ela só faz sentido depois que você entende tudo o que estamos construindo aqui. Continue comigo até o final, porque o que vamos falar lá na frente é o que sela tudo isso que já foi liberado até aqui. Cada pilar que você está recebendo é um preparo para a arma espiritual que será revelada no último bloco. E se essa luta que estamos descrevendo é a sua maior batalha, saiba que este vídeo é apenas a superfície. É por isso que nós criamos uma jornada mais profunda, com ensinamentos detalhados e orações guiadas para quem precisa de acompanhamento sério e espiritual em sua caminhada de libertação e cura. O acesso está no primeiro comentário fixado, mas só clique se você sentir de verdade que precisa ir além. Essa decisão precisa vir do seu espírito, não da sua pressa. Agora, me diga nos comentários, você já sentiu que merecia o que está vivendo? Já acreditou, mesmo sem querer, que Deus havia se afastado por causa do seu passado? Fala comigo aqui embaixo. Compartilhe, porque sua sinceridade pode ser o ponto de libertação de alguém que está se culpando em silêncio. A misericórdia de Deus é real, e neste exato momento ela está te alcançando de novo. E agora, chegamos a um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos na jornada daqueles que são chamados por Deus: a inquietação diante do vazio das coisas deste mundo. Você já percebeu como, mesmo quando tudo parece estar bem aos olhos dos outros, o seu coração continua inquieto? Mesmo cercado de pessoas, há um incômodo, um silêncio que grita dentro de você. É como se algo estivesse faltando, mesmo quando, racionalmente, tudo está onde deveria estar.
Essa sensação que muitos tentam silenciar com distrações, consumo ou relacionamentos passageiros, na verdade, é um sinal divino, uma convocação espiritual. Essa inquietação não é defeito, ela é direção. É o Espírito Santo puxando o seu coração para um lugar mais alto. O mundo nos oferece distrações, mas nunca satisfação. Ele é especialista em te dar tudo o que alimenta o ego, mas nada que nutra a alma. E por isso, os escolhidos sempre se sentem deslocados, incompletos, desajustados nos padrões comuns. Você sente no íntimo que foi feito para algo maior, mas ainda não consegue ver claramente o caminho. Essa sensação é descrita de forma poderosa por Paulo em Filipenses 3:8, quando ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo teve tudo: posição, respeito, conhecimento humano, poder. Mas quando Cristo o encontrou, tudo aquilo que o mundo oferecia passou a não ter mais sabor. É isso que acontece com você. Você está sendo desconectado de um sistema terreno para ser reconectado a um propósito eterno. E essa desconexão, por vezes, dói. Dá saudade de coisas que nem fazem sentido mais. Dá vontade de voltar a lugares que você já superou só porque lá era mais fácil. Mas essa dor é a prova de que o seu espírito está sendo realinhado. Não é castigo, não é confusão, é chamado. Quando você sente que nada mais satisfaz, é porque Deus está prestes a revelar algo novo. É nesse lugar de sede que Ele derrama água viva. É nesse momento de vazio que Ele planta propósito. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Eles saíram do Egito com liberdade, mas o coração ainda carregava o gosto da escravidão. Deus teve que esvaziá-los de um passado para poder enchê-los com a promessa. A sua inquietação é um indício de que você está entre o que passou e o que está por vir. E esse espaço, por mais desconfortável que seja, é fértil, porque ali Deus constrói os alicerces de algo novo. E a grande revelação que eu mencionei no começo deste vídeo se conecta diretamente com isso, porque o que está prestes a ser revelado não vai apenas acalmar o seu coração, mas te dar clareza de missão. Por isso, fique comigo até o final. Você está mais perto do que imagina de entender o motivo de toda essa inquietação. Agora, me fala aqui nos comentários. Você tem sentido essa insatisfação com o que antes parecia suficiente? Tem sentido um vazio mesmo quando tudo está aparentemente bem? Compartilha comigo, porque a sua experiência pode acender uma luz no caminho de alguém que também está sentindo essa dor silenciosa. O desconforto que você sente não é a ausência de Deus. É a prova de que Ele está te chamando para mais. E, finalmente, chegamos ao nosso último pilar antes da revelação final. Um dos sinais mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de que você está sendo separado por Deus para algo maior. O peso que você carrega por pecados que nem são seus. Você já se pegou chorando por uma dor que não é exatamente sua, sentindo uma angústia profunda ao ver o sofrimento de outros, como se fosse sua própria alma gritando? Ou talvez você carregue um peso no coração por erros que você nem cometeu, mas que fazem parte da sua história, da sua família, da sua geração. Isso não é fraqueza, isso é sensibilidade espiritual. E mais, é um tipo específico de chamado. Essa dor profunda, silenciosa e por vezes até incompreendida é uma expressão de intercessão. Deus tem levantado pessoas que sentem o que ninguém mais quer sentir. Pessoas que choram pelos esquecidos, que se angustiam com a injustiça, que não conseguem simplesmente seguir a vida enquanto o mundo sangra. Se isso descreve você, entenda, você não é frágil, você é escolhido. Há uma figura bíblica que ilustra esse tipo de chamado com uma força extraordinária: Neemias.
Quando Neemias ouviu que Jerusalém estava destruída, mesmo estando em um palácio confortável e seguro, o seu coração se quebrou. Neemias 1:4 diz: Ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não era o culpado pela destruição, mas ele se sentiu responsável pela restauração. É isso que Deus faz com aqueles que Ele quer usar. Ele planta neles um fardo santo, um peso que não paralisa, mas direciona. Uma dor que não é castigo, mas vocação. Talvez você tenha crescido ouvindo que era sensível demais. Talvez tenha tentado blindar seu coração para não sentir tanto. Mas Deus nunca te chamou para endurecer. Ele te chamou para transformar. Pessoas como você carregam no espírito uma missão de cura. Você sente antes dos outros, percebe o que está errado no ambiente e muitas vezes se cala porque não sabe como agir. Mas a sua sensibilidade é uma bússola espiritual. Ela te posiciona para ser resposta onde o mundo só vê problema. Então, se você tem sentido esse peso, esse incômodo que ninguém mais entende, saiba, isso não é fraqueza. Isso é um sinal claro de que Deus está te chamando para algo que vai além de você mesmo. Assim como Neemias reconstruiu muros a partir da dor, você também será usado para restaurar vidas, lares, histórias. Agora, me diz aqui nos comentários, você já sentiu essa dor que parece ser de outros, mas te consome como se fosse sua? Já se sentiu sobrecarregado por emoções que não entende de onde vêm? Compartilha isso comigo. Há outras pessoas aqui passando exatamente pela mesma experiência e sua voz pode ser consolo para alguém agora. E agora que você compreendeu estes 7 sinais, chegou o momento de selar tudo isso. A lição final que eu te prometi no início não é apenas mais um ponto na lista. Ela é a chave que une tudo o que falamos até aqui. É o elo entre a dor que você sente e o propósito que Deus tem para a sua vida. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir no próximo capítulo pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até agora. O clímax está diante de você. Não pare aqui. A revelação final te espera. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo muito importante. Você faz parte de um grupo raro, um grupo de pessoas que não apenas sente dor, mas busca sentido, que não está fugindo da luta, está procurando força. E a tua permanência aqui não é por acaso. É uma prova viva de que o Espírito Santo está te chamando com urgência. Porque o que você vai ouvir agora é o motivo de tudo o que falamos até aqui. A revelação final é esta. A cura que você busca começa quando você para de lutar como vítima e começa a guerrear como filho. Enquanto a dor te define, ela te paralisa. Mas quando você entende que é filho de um Deus que transforma a cruz em ressurreição, doença em testemunho, lágrima em ministério, você se levanta, não com força própria, mas com autoridade herdada. A revelação é clara. Você não está apenas tentando sobreviver a uma dor, você está sendo treinado por ela. E a maior mentira que o inimigo quer que você acredite é que essa luta é um castigo, que Deus te abandonou, que você está sozinho. Mas a verdade do céu é outra. Você está em batalha porque é precioso demais para ficar à margem. Porque há um chamado sobre sua vida e porque a tua dor será plataforma para curar outros. Para ilustrar essa verdade, há uma história bíblica que ecoa como um trovão no coração de quem sofre, a história de Jó. Jó não apenas perdeu tudo, ele foi ferido no corpo, na alma, nas relações. A dor de Jó não foi superficial, foi existencial. Mas mesmo no seu desespero, Jó não abandonou a fé. E no momento mais escuro da sua vida, Deus apareceu, não para responder suas perguntas, mas para restaurar sua identidade. E no fim, Jó declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Perceba, a dor não foi apenas algo que Jó suportou. Foi o processo que o levou a um nível de intimidade com Deus que ele nunca imaginou. Foi a porta que o levou da informação para a revelação, da sobrevivência para o propósito. E é exatamente isso que o salmo que estamos estudando faz. Ele não nega a dor, ele transforma a dor em clamor. Ele transforma a fraqueza em fé. Ele dá ao sofredor a voz do guerreiro. Porque no reino de Deus, os fracos não são descartados, são levantados. E agora, eu quero falar com você diretamente, com toda a seriedade que esse momento exige. Quantas vezes você se sentiu cansado demais para continuar? Quantas noites você chorou no escuro, pedindo uma resposta, uma luz, uma direção? Pois essa é a resposta. Deus nunca prometeu que você não passaria por vales, mas Ele prometeu que você nunca estaria sozinho. E mais, prometeu que há propósito na dor, poder na fraqueza e vitória para quem não desiste da fé. Essa é a hora de decidir. Você vai continuar se vendo como alguém quebrado, cansado, derrotado, ou vai assumir, de uma vez por todas, a identidade de guerreiro espiritual que Deus colocou em você? Porque a promessa não é para os que têm força humana. A promessa é para os que se rendem e recebem a força que vem do alto. Agora, respire fundo, pense, medite, porque no próximo capítulo nós vamos selar tudo isso. E eu quero te conduzir em uma oração poderosa, para que essa verdade não fique só na mente, mas desça para o coração e transforme sua caminhada. Este é o momento, este é o clímax, este é o chamado. Prepare-se, o próximo passo é decisivo. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer, você faz parte de um grupo raro, um grupo de pessoas que não apenas ouve, mas se entrega. Que não apenas consome palavras, mas permite que elas desçam ao coração. A tua permanência até o fim deste vídeo é, em si, um sinal de que o Espírito Santo está te chamando com força, com urgência, com amor. Você não está aqui por acaso. Você foi conduzido por Deus até este momento. E agora é hora de selar tudo o que foi plantado. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco agora cada vida que acompanhou esta jornada diante do teu altar. Que esta palavra não se perca, não se apague, não seja roubada. Que ela frutifique, que ela transforme, que ela fortaleça. Senhor, toca agora quem está doente, no corpo, na mente ou na alma. Que a tua cura comece a fluir como um rio de águas vivas. Renova as forças de quem já não tem forças. Dá coragem a quem pensa em desistir. Sela com o teu poder esta nova identidade espiritual que foi revelada, de vítima para guerreiro, de oprimido para ungido, de fraco para fortalecido em ti. Em nome de Jesus, eu declaro, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza profunda, nenhuma dor será maior do que a promessa que o Senhor já liberou sobre esta vida. Amém. E agora eu quero te convidar a declarar publicamente essa transformação. Escreva aqui nos comentários, como um ato de fé, esta frase: eu sou um guerreiro em Deus e estou de pé. Não é apenas um comentário, é um altar de palavras, uma marca no mundo espiritual, uma lembrança viva da decisão que você tomou hoje. E se esta palavra falou com você, se você sentiu Deus te abraçando, te fortalecendo, te restaurando, então não guarde isso só para você. Compartilhar este vídeo não é um gesto de gentileza, é um ato de missão. É estender a mão para alguém que está na mesma dor que você já sentiu. É se tornar uma ponte entre a dor de alguém e a cura que vem do céu. Envie este vídeo para pelo menos uma pessoa. Pode ser a resposta de oração que ela está esperando. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu te convido agora, não como quem clica num botão, mas como quem planta um altar.
Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar crescendo, eu quero estar onde Deus fala comigo, eu quero fazer parte desta família espiritual. E é exatamente isso que este canal é: um lugar de abrigo, de ensino, de cura, de restauração. E por fim, não pare por aqui. Há mais alimento, há mais direção, há mais consolo esperando por você. Clique agora no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Continue sua jornada de fé conosco. Deus ainda tem muito a falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te revista de força todos os dias. Que Ele transforme a tua dor em testemunho. E que você nunca mais ande sozinho, porque agora você sabe, você é um guerreiro. E a tua luta em Deus nunca será em vão.